R$ 600, né? E vamos começar, minha proposta ao governo, que nós já comecemos o debate sobre a renda mínima permanente. Não é com um recurso de novo, mas é pegando todos os programas sociais que tem, botando na mesa, dialogando com parlamentares, com a equipe técnica do Ministério da Cidadania, com o Ministério da Economia, para a gente construir uma renda mínima básica permanente, usando os recursos existentes para que a gente também não vá aumentando de forma permanente a dívida do país. E a gente não deve misturar o momento atual com a eleição. Nós vivendo uma pandemia e vamos discutir a eleição para presidente da Câmara, que acontece dia 1º de fevereiro, ou 2 de fevereiro. O que a gente precisa, e é bom que o governo esteja dialogando com os partidos, é bom que o governo tenha um diálogo melhor com o parlamento. Eu acho que isso é fundamental para a nossa democracia e para o futuro do nosso país. Diálogo. E eu, como você falou, eu sempre tive bom diálogo com todos os partidos. Então, mantenho a minha posição. O governo tem uma base, me ajuda, porque tira de mim uma responsabilidade de comandar pautas que não são de responsabilidade do presidente da Câmara, é comandar, o papel principal do presidente da Câmara é pautar, né? E continuo, claro, com o meu diálogo com os partidos de esquerda, de centro-direita e centro-esquerda, para que a gente possa manter um ambiente de normalidade e de harmonia dentro do plenário da Câmara de Deputados. Estamos chegando no caminho que a gente nunca deveria ter saído. As instituições, elas precisam trabalhar de forma independente, um respeitando o trabalho do outro, os 3 poderes, mas de forma harmônica. Nós tivemos aí, principalmente nesse período da pandemia, no ano passado também, conflitos primeiro com o Parlamento, agora com o Supremo, e a minha impressão é que nas últimas semanas a gente está vendo um ambiente melhor, e esse ambiente melhor ajuda a que a gente possa estar dialogando, né, aprofundando a discussão de debates importantes nesse período ainda da pandemia, no pós-pandemia, que certamente com essa possibilidade de diálogo, com mais tranquilidade, a gente possa ajudar mais o Brasil nesse momento. O diálogo, que foi o que a gente defendi logo no início da pandemia, na primeira semana, eu dei uma entrevista coletiva, eu disse, a gente precisa unir esforços, os poderes precisam estar unidos, sob a liderança do Poder Executivo, ele é que executa, né, as políticas públicas que são aprovadas no Parlamento. Não tivemos sucesso. Há um mês atrás eu fiz um discurso no plenário da Câmara propondo a mesma coisa, e agora, com um diálogo, né, o presidente tem procurado mais, os seus ministros, o ministro Ramos, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal tem sido sempre um pacificador, uma pessoa que vem, procura, pede paciência a todos. Ele tem exercido desde o ano passado um papel fundamental e todos ajudando, inclusive o presidente do Senado Federal. Eu acho que agora está mais do que na hora, né, de que o governo, né, procure os outros poderes, dialogue com os outros poderes e construa as soluções para esse período de tanta dificuldade, com todos dialogando e todos unidos. Vamos dizer assim, o ponto máximo, né, de um apoio que o presidente teve na eleição, que continuou no pós-eleição, que não queria respeitar as instituições democráticas. Tinha uma visão de democracia muito distorcida do que é a nossa democracia e da Constituição que todos nós, principalmente aqueles que estão em cargos públicos, precisam respeitar. Talvez ele tenha sido um ponto, um simbolismo importante nesse momento, mas eu acho que foi muito mais uma compreensão do próprio presidente, que nós temos aí uma crise econômica para enfrentar, nós temos uma crise sanitária que ainda estamos enfrentando, um número enorme de perda de vidas. Eu acho que o próprio presidente, pelo papel que exerce, pela importância que tem, eu acho que ele se deu conta que aqueles conflitos que, na maioria das vezes, ele patrocinava contra o Congresso e agora, nas últimas semanas, contra o Supremo, eram conflitos que só iam prejudicar primeiro os brasileiros e o próprio governo do presidente. Porque sem diálogo, num sistema democrático, ninguém vai a lugar nenhum, ninguém consegue avançar com política pública alguma. Porque essa ala não quer o Congresso, essa ala não quer o Supremo. Essa ala quer um governo autoritário, né? Essa ala que apoia o presidente, não que esteja no governo do presidente. Sim. Né? Eu não misturo os temas. Esses ataques que esses movimentos fazem à minha pessoa, elas não vêm de hoje, vêm de março do ano passado. Né? E eu reagi logo no início, porque não podia aceitar, né, ameaças, agressões, para que se colocasse a pauta que um segmento minoritário, muito minoritário da sociedade, entendia que era a pauta correta para o Brasil. A pauta correta do Brasil é a pauta que elegeu o presidente, somada à pauta que elegeu deputados e senadores. Essa é a pauta majoritária, que não é exclusivamente a pauta do presidente e também não é exclusivamente a pauta do parlamento. E, aliás, o parlamento representa 100% da sociedade, o povo na Câmara e a federação
no Senado. E é ouvindo, dialogando, que a gente constrói essa pauta. O governo nunca teve nenhum tipo de problema com a Câmara de Deputados na pauta econômica. Na pauta, né, mais desses grupos radicais, essas pautas mais polêmicas, mais de valores, a Câmara, de fato, nunca teve essa pauta. Mas quando eu fui candidato a presidente da Câmara, eu disse que o meu slogan foi independência e diálogo, e eu disse, a pauta econômica do governo terá sempre o meu apoio. É essa pauta que eu conheço. E essa nós continuamos votando. Você vê que o saneamento que o Senado votou ontem, nós já votamos no ano passado. Na reforma da Previdência, com todo respeito ao governo, se não fosse o trabalho de deputados, senadores e senadores, não tinha saído do papel. Então, nós cumprimos o nosso papel, continuamos trabalhando. Hoje mesmo estamos votando mais uma medida provisória muito importante. Então, nós não temos nenhum problema. Por isso que eu nunca misturei agressões de um grupo minoritário que apoiam o presidente, a gente sabe disso, com as minhas atitudes políticas. As minhas atitudes como presidente, principalmente numa decisão sobre impeachment, elas não podem ser baseadas nos meus conflitos políticos com o presidente. Quando eu quero um presidente da Câmara que respeito 100% a nossa Constituição. Eu presido a Câmara para ter uma relação independente do governo, mais harmônica. Independente para que as decisões que a gente tome na pauta da Câmara sejam ouvindo o Poder Executivo e principalmente os líderes e a sociedade. Mais harmônica, porque não é só a pauta da Câmara, é a pauta, claro, ouvindo o Poder Executivo. Então, a minha posição é uma posição de diálogo, de equilíbrio, de tentar construir os melhores caminhos para o Brasil superar não apenas essa crise sanitária, econômica e social, mas para que a gente possa superar tantas desigualdades que o Brasil tem e que foram construídas ao longo de muitos anos no nosso país. Bom, conversado com o governo, e acho que o governo vai decidir, o governo só pode renovar pelo mesmo valor sem passar por nova lei. Eu acho que passar uma nova lei nesse momento, eu acho que é um debate político que não vai ser bom. R$600, né? E vamos começar, minha proposta ao governo, que nós já comecemos o debate sobre a renda mínima permanente. Não é com um recurso de novo, mas é pegando todos os programas sociais que tem, botando na mesa, dialogando com parlamentares, com a equipe técnica do Ministério da Cidadania, com o Ministério da Economia, para a gente construir uma renda mínima básica permanente, usando os recursos existentes para que a gente também não vá aumentando de forma permanente a dívida do país. E a gente não deve misturar o momento atual com a eleição. Nós vivendo uma pandemia e vamos discutir a eleição para presidente da Câmara, que acontece dia 1º de fevereiro, ou 2 de fevereiro. O que a gente precisa, e é bom que o governo esteja dialogando com os partidos, é bom que o governo tenha um diálogo melhor com o parlamento. Eu acho que isso é fundamental para a nossa democracia e para o futuro do nosso país. Então, eu parabenizo o governo por esse diálogo. Acho que ele tem que ser cada vez mais transparente, sentar na mesa com os partidos que apoiam o governo e dizer, olha, estamos aqui juntos, porque nós temos uma crise a enfrentar. Essa é a minha agenda, é por isso que esses partidos hoje compõem minha base. Quanto mais transparente, melhor para a sociedade. Melhor a sociedade vai compreender e vai apoiar essas decisões de diálogo. E eu, como você falou, eu sempre tive bom diálogo com todos os partidos. Então, mantenho a minha posição. O governo tem uma base, me ajuda, porque tira de mim uma responsabilidade de comandar pautas que não são de responsabilidade do presidente da Câmara. É comandar, o papel principal do presidente da Câmara é pautar, né? E continuo, claro, com o meu diálogo com os partidos de esquerda, de centro-direita e centro-esquerda, para que a gente possa manter um ambiente de normalidade e de harmonia dentro do plenário da Câmara de Deputados. Nossa reforma administrativa, que está feita junto com a consultoria Falcone, já estava indo nessa linha. E agora, com a pandemia, a gente está vendo que tem setores que estão sendo mais eficientes, inclusive, trabalhando de forma remota. Então, é muito interessante esse momento, onde a gente vai poder melhorar a qualidade do serviço da Câmara, né? O maior custo da Câmara é o pagamento de pessoal para os servidores da Câmara, sem nenhuma crítica, são os melhores do Brasil, mas representam quase 4 bilhões ativos e inativos de um orçamento de 5 bilhões e 700. Então, nós precisamos uma reforma administrativa para mudar as carreiras, sem mexer nos atuais servidores, não é aqui uma caça às bruxas, ao contrário, são todos de muita qualidade, eu reafirmo isso, que às vezes eles interpretam isso como uma crítica, eles não é, mas nós precisamos modernizar a Câmara e melhorar. Nós temos, para você ter uma ideia, 4 mil procedimentos. Até para aquele botãozinho que o deputado recebe quando assume o mandato, tem uma estrutura na Câmara para atender deputado para isso. Então, nós estamos querendo unificar esses 4 mil procedimentos em 200, 300 procedimentos. Nós queremos modernizar o sistema de controle na Câmara. Nós temos 400 funcionários na área de controle. Nós queremos reduzir isso para 100. Por quê? Porque se eu liberar 200 funcionários,
eu não preciso fazer concurso nos próximos 5 anos. Isso vai fazer a Câmara ter uma economia realocando com melhor qualidade os nossos funcionários que são de tão boa qualidade.